texto que eu quero compartilhar está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 22. Esse texto vai nos falar dos falsos profetas que existem, dos falsos mestres, dos falsos pastores, falsos pregadores. Louvado seja Deus, que naquele tempo já existiam. Naquele tempo ao qual Jesus disse, já existiam. E no findar dos dias, nesses últimos dias ao qual vivemos, só se tem multiplicado no meio da igreja de Cristo. Eles estão aí, não é difícil de notarmos com os seus discursos obscurecidos, desvanecidos, discursos carnais, um evangelho criado pelos homens, criado por demônios, criado pela avareza dos seus corações corruptos. Eles estão aí, dentro dos templos, dos galpões, nas redes sociais, podemos ver tão grande multidão desses homens fraudulentos, obreiros, omissos, que não têm compromisso com a verdade. Eles seguem dissipando a mentira, as heresias, em meio às trevas, fazendo a vontade dos demônios, ao qual são induzidos pelo Satanás. Eles têm um governo de Satanás, e cuja missão deles é obscurecer a obra de Cristo, é obscurecer as verdades de Deus, é denegrir o reino de Deus. Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus, que ainda podemos ouvir a verdade. Essa verdade que sai da boca de Deus, que sai de Jesus Cristo, nos ensinamentos da sua pessoa, para que sejamos edificados, para que o homem venha a ser liberto das trevas, para que o homem retorne ao bom caminho, e também para que os homens conheçam a verdade e sejam salvos. Louvado seja Deus. Jesus nos diz assim: porque se levantarão falsos cristos e também falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os próprios escolhidos. Louvado seja Deus. Naquele tempo já existia. É o Senhor Jesus nos falando, é o Senhor Jesus exortando que nos finais dos tempos se levantariam muitos falsos profetas, falsos ministros no meio da igreja de Cristo. Farão sinais e prodígios tão grandes
para enganarem, se for possível, até aqueles que são escolhidos pelo Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor. E a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que se achegam a Cristo pela fé têm que ter a observância para não serem enganados, para não serem levados por ventos de doutrinas demoníacas, doutrina ao quais só leva o homem à perdição. Jesus nos alerta e nos exorta, dizendo que muitos falsos profetas se levantariam nos últimos dias. E nesses dias que podemos ver, tem se multiplicado de tal maneira que não se pode contar em nosso meio. Eles vêm através do nome de Deus. É no nome de Jesus Cristo que eles chegam até as pessoas. Eles são obreiros corrompidos em seus entendimentos. São obreiros que não têm compromisso com a verdade. Louvado seja Deus. E Jesus nos adverte que nem todo discípulo, nem todo crente em Cristo que professa o nome de Deus, que professa o nome de Jesus, tem comunhão com Ele. Louvado seja Deus. É preciso observar quanto às Escrituras, para não sermos enganados. Pois esses homens são homens fraudulentos. Eles vêm com aparência de piedade, de amor, com aparência de santidade. Eles vêm principalmente vestidos de terno e gravata, muitos deles, mas somente no exterior. Jesus nos fala que eles são lobos devoradores. Louvado seja Deus. Mas para isso é preciso se atentar em toda a verdade, porque eles estão com seus discursos afiados. Eles pregam mensagens que aparentemente está de acordo com a verdade, mas longe do povo, longe das pessoas, eles são avarentos, eles são carnais e não espirituais. Eles têm seus frutos reprovados diante da verdade de Deus. Jesus nos fala em sua palavra que não devemos dar crédito a esses mercenários, a esses lobos devoradores,
a esse ao qual a Bíblia chama eles de cães gulosos, não tem compromisso com a verdade, muito menos com o reino de Deus, muito menos com as almas ao qual Jesus morreu. Louvado seja Deus. Todo discípulo, todo crente em Cristo, ele é formado na verdade. Ele não abre mão da verdade. Ele não tem compromisso com as trevas, mas somente com a luz. Essa luz que é Jesus Cristo. Essa luz que está todos os dias diante do seu caminho. Essa luz que o guia através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Seja ele qual for, não importa que ele venha no nome de Deus, não importa que ele está falando de Jesus, todo discurso tem que ser levado diante da verdade, que é a palavra de Deus. Temos que fazer que nem eram os bereanos, que quando Paulo pregava, que quando Paulo dizia algo, eles pregavam os manuscritos para poder averiguar se estava de acordo com as palavras de Deus. Louvado seja Deus. Temos que examinar. Não importa que ele venha no nome dizendo ser um discípulo. Não importa que ele venha no nome dizendo que é um crente em Cristo. Não importa o título. Temos que examinar. Seja ele missionário, seja ele pastor, seja ele evangelista, seja ele um teólogo, um professor, um diácono, ou qualquer um outro obreiro. Temos que examinar. Temos que levar o seu discurso à luz da verdade. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que edifica a alma, o espírito. E é pela verdade que o homem venha a ser salvo. Louvado seja Deus. Os obreiros, falsos profetas, que nem eu já disse, eles parecem exteriormente pessoas de Deus, por falarem no nome de Deus, por falarem no nome de Jesus Cristo, mas muitas das pessoas ficam enganadas. Muitas dão crédito para esses falsos profetas, falsos pregadores. As pessoas ficam enganadas. E ficando enganadas, começam a segui-los, seguir a sua doutrina demoníaca, doutrina de homens, pois os seus frutos, eles são reprovados diante de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
aparentam piedade, aparentam amor, pessoas amorosas, fazem de tudo para ganhar as pessoas, para ganhar a confiança do seu público, mas são falsos profetas, são falsos pregadores, que pregam mensagens que aparentemente parecem estar na verdade, mas são falsos profetas, são falsos ministros, que vêm no nome de Jesus Cristo para enganar as pessoas. Louvado seja Deus. Eles têm uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus, e também expõe os altos padrões de retidão, mas são falsos profetas, enganadores. Eles podem até parecerem sinceramente pessoas empenhadas na obra de Deus, pessoas empenhadas em prol do reino de Deus, mas são falsos profetas. Eles usam do nome de Deus, eles usam do nome do Senhor Jesus para tirar proveito, para fazer a vontade do diabo, que é para o diabo que eles trabalham. Eles trabalham para denegrir o reino de Deus, quando são descobertos pela verdade. Louvado seja Deus. Porque se não entram pela verdade, não é de Jesus Cristo, é do diabo. É o diabo que os patrocina, é o diabo que mantém os seus ministérios terrenos, tudo para denegrir o reino de Deus, tudo para denegrir a obra de Cristo. Louvado seja Deus. Eles parecerão ser grandes ministros de Deus, eles parecerão serem líderes espirituais de renome. E o Senhor Jesus nos diz que para a igreja de Cristo, que não devemos levar o renome desses falsos profetas para averiguar a verdade, porque o que é medido em todos eles são seus frutos, são seus caráteres, longe das pessoas, longe dos holofotes, longe dos palcos. Eles fazem tudo diferente, porque são carnais, não são espirituais, porque a igreja de Cristo é em espírito e em verdade. A igreja de Cristo não é um auditório, não é um auditório que você assiste que nem um cinema. Essa não é a igreja de Cristo, porque vemos muitas igrejas de pedras, vemos auditórios. A igreja de Cristo é em espírito e em verdade, ela se locomove,
ela é ouvinte, ela ama o próximo, ela faz boas obras pela fé. Louvado seja Deus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, ali Ele estará. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos diz, nesse texto, que eles poderão fazer grandes milagres, que eles poderão fazer grandes prodígios. Mas, tão somente, são prodígios de mentira, induzidos por demônios. Louvado seja Deus. É bem verdade que esses falsos profetas, muitos deles têm um ministério da terra de sucesso, porque são promovidos pelo diabo. Não são promovidos por Jesus Cristo. Eles são ricos. Eles negam o Senhor Jesus em quase toda a sua palavra. Mas quando o pregador que eles negam, muitos deles negam Jesus quando omite a verdade, quando não tem compromisso com a verdade, porque trabalham pelo diabo. São filhos do diabo. Louvado seja Deus. Jesus também nos fala que todavia esses falsos profetas, eles são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos. Eles gostam de aparência, mas por dentro são um sepulcro caiado. Não tem nada de Deus, não tem a verdade. Ministério de aparências, ministério terreno. Senhor Jesus nos diz que esses falsos profetas dos últimos dias também parecem com os falsos ministros do Novo Testamento. E podemos ver lá no livro de Mateus, no capítulo 23, podemos conhecer um pouco desses falsos profetas nos dias de hoje. Eles gostam de aparecer. Eles são iguais os falsos ministros do Novo Testamento. Eles gostam da cadeira de Moisés, gostam de serviços, eles gostam de ser notados, mas não têm um compromisso com a verdade. E se eles não têm compromisso com a verdade, eles não são de Deus, mas trabalham através do nome de Deus. Eles vêm no nome de Jesus Cristo, tão somente para enganar as pessoas. Louvado seja Deus. Eles parecem também com os fariseus do Novo Testamento, longe das multidões, na sua vida em particular. Os fariseus
se entregavam à rapina e de iniquidade. Assim são os falsos profetas dos últimos dias. Longe dos holofotes, das câmeras, longe do palco, longe dos púlpitos, eles se entregam à rapina. Eles gostam de aparências, gostam de ser notados, eles gostam de ser vistos pelos homens, pois seus ministérios são terrenos, não são de Deus. Eles, muitos deles, alcançam uma posição no meio da igreja de Cristo. E de lá, eles começam o seu ministério carnal, seu ministério terreno. E é fácil, eles enganam as pessoas sem o conhecimento, por ter um título, um rótulo. Satanás financia com as suas artimanhas caídas esses ministérios desses lobos devoradores, desses cães gulosos. Louvado seja Deus. Eles começam, muitos deles, até na verdade, vale frisar que muitos deles até começam pregando a verdade, mas no decurso da caminhada com Jesus, eles se desfalecem, eles dão lugar à carne, aos olhos altivos, e com o seu orgulho, eles começam a deixar de observar as verdades de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eles estão no meio da igreja de Cristo, enganando as pessoas, com seus discursos que parecem ser verdade. Eles têm nas suas vidas grande capacidade para enganar o povo, porque conhecem várias partes da Bíblia, e com suas lábias o povo fica enganado, porque acredita nos seus ministérios terrenos, acredita por ser uma pessoa de renome, acredita por ser uma pessoa na sociedade importante, o povo dá crédito e ficam enganados por esses falsos profetas. E ficando enganado o povo, os falsos profetas estão na perdição. E se o povo fica enganado, o povo também entrará na condenação, junto com eles.
é preciso se atentar aos ensinamentos de Jesus. Não dá crédito em toda a mensagem que podemos ouvir, pois esses falsos profetas, eles não pregam contra eles mesmos, não pregam, eles não pregam contra o pecado, o Evangelho de Cristo nos ensina que é preciso pregar contra o pecado, porque pregando contra o pecado, a alma é liberta, e se a alma é liberta e crê, ela é salva. Louvado seja Deus. O próprio Satanás, é ele que promove o sucesso desses falsos profetas. Quantos falsos profetas podemos ver nos últimos dias, no nosso meio? Se eu for ficar aqui mais meia hora, dá para encher um livro de tantos falsos profetas no nosso meio, porque eles vêm através de uma religião, enganam a muitos, cujo intuito que eles trazem por trás dos seus caráteres é a avareza, é as posições de destaque. Jesus diz que eles são lobos devoradores, e se são lobos devoradores, eles tiram das pessoas também o dinheiro. O profeta Isaías diz que eles são cães gulosos, que nunca se fartam. E tal advertência, tal repreensão do próprio Deus, tal advertência que nos dá o Filho de Deus, Jesus Cristo, contra esses lobos devoradores. Eles só querem tirar dinheiro das pessoas, só querem pessoas para financiarem seu ministério terreno, as suas vidas de luxo. Eles vêm com as suas lábias, enganando o povo, pois têm facilidades nos seus discursos para ludibriar as pessoas. Louvado seja Deus. Esses falsos profetas não têm nada de Deus. Eles não estão na verdade. Cujo intuito deles é apenas denegrir a obra de Deus. É apenas denegrir o reino de Deus, quando são descobertos pelo próprio Senhor Jesus.
porque eles não ficarão diante da verdade, porque estão na mentira. O apóstolo Paulo nos diz que nada podemos contra a verdade, se não for pela verdade. Mas cabe a todos que dizem ser de Cristo tal advertência, para não ficarmos enganados pelos falsos profetas. Não financie o ministério desses homens, porque são terrenos. Eles são lobos devoradores, ainda que possam aparentar piedade, ainda que podem reluzir em veste de ouro. Temos que examinar os falsos profetas, esses homens que hoje podemos ver eles atrás de um microfone pregando, também falsos profetas cantando, dizendo que é no Senhor, que é para o Senhor, profetizando mentiras. Mas Deus, diante dele, não passarão impune quando vier o dia do juízo, pois eles têm as mentes cauterizadas, eles não aceitam a verdade. E podemos analisar também esses falsos profetas pelo caráter daqueles que o seguem. E os seus seguidores são pessoas que não têm compromisso com a verdade, muito menos com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas cabe a todos os que dizem ser igreja de Cristo analisar toda a mensagem pregada, se está de acordo com as verdades de Deus. Cabe à igreja de Cristo discernir o caráter desses falsos ministros, através dos seus frutos reprovados, se eles têm uma vida de oração sincera e voltada à sã doutrina da palavra de Deus, pois muitos não têm. Os falsos profetas não têm frutos que se aprovem longe das pessoas, porque o ministério deles são terrenos, e se são terrenos, são externos, são aparências, não espiritual, porque é o espiritual que se revela longe da multidão. Louvado seja Deus. Nessa manhã eu termino essa mensagem
dizendo: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo também é a vida. E ninguém vai até Deus, o Pai, a não ser por Ele. Se Jesus Cristo disse isso, que ninguém vai até o Pai, a não ser por Ele, então é somente através dele. Somente através dele o homem pode chegar à salvação. Não existe salvação eterna fora de Jesus Cristo. Jesus diz: Ele é o caminho. Não é o homem que é o caminho. Não é a religião que é o caminho. Nesta manhã, eu vos falo que Jesus não chama ninguém para ser evangélico. Jesus não chama ninguém para seguir uma religião. Essas coisas são os homens que colocam. São fardos que os homens colocam. Jesus fala que Ele é o caminho. O caminho não é uma religião. Um caminho não é eu dizer: eu vou virar evangélico. Não, nada disso salva o homem. O caminho é Jesus Cristo. Ele é a luz. Jesus nos fala que quem entrar pela porta, que é Ele, será salvo. Só Jesus Cristo que pode salvar o pecador perdido. Jesus, é através de Jesus que o homem pode ter os seus pecados perdoados, apagados diante de Deus. Só por Jesus, ninguém mais. Não há outro Salvador, não há outro que possa justificar o homem diante de Deus. Há duas eternidades, uma para a salvação e a outra para a perdição. A salvação, todo homem é preciso escolher a Cristo e segui-lo pela fé e a sua palavra. Mas a perdição, os homens que se achegarão até lá, serão pelas suas próprias escolhas. Deus nos dá livre-arbítrio, uma medida de graça, para discernirmos entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Pois a obra de Deus se encontra revelada nos entendimentos, nos corações de todo o homem. Deus existe. E se Deus existe, toda a sua natureza revela ao próprio Deus, pois é Ele que tem criado. Louvado seja Deus. A vontade de Deus é que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade, que existe um único Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Existem sim muitos deuses que os homens fazem com as suas obras das mãos, mas nenhum deles poderá salvar o homem. Nenhum. O homem é preciso tomar conhecimento perante a verdade, que ele também é pecador perdido e necessita da graça de Deus para ser salvo. Só Jesus Cristo tem salvação. Nessa manhã, ao momento que o homem crê nas palavras de Jesus, toma a decisão de fé e toma
de agora em diante, uma vida com Jesus Cristo e a sua palavra, de segui-lo, praticando no seu falar, no seu andar, no seu agir. O homem é salvo, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Mas para isso é preciso tomar uma decisão quanto à eternidade. Se queremos passar, se queremos ir para a eternidade junto a Deus, ou para a eternidade da perdição eterna, e cuja perdição eterna será o inferno. Só existem dois caminhos entre o céu e o inferno, e para ser salvo é Jesus Cristo o único caminho, pois todos os outros caminhos fora de Jesus será para a perdição. Louvado seja Deus.